Sequência Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira a administração? Lavrar a terra, não o posso. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Per Evangelii dicta, Laus tibi Christe. deleantur nostra delita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, as leituras da missa deste 8º domingo, como que são uma continuação daquelas leituras e daqueles ensinamentos de nosso Senhor para conosco da semana passada. Lá, São Paulo, nos lembrava que nós não devemos viver segundo a fraqueza da nossa carne, mas que nós fomos libertados do pecado e devemos buscar a santificação de nossas almas. Na leitura de hoje, que é continuação da carta dos Romanos, e por isso a leitura já começa assim: portanto, como consequência daquilo que ouvimos no domingo passado, a busca da santidade, não devemos ser devedores da carne, para que não vivamos segundo a carne, não é? Se uma pessoa se mete na vida de bandido, ele tem de viver segundo o ritmo da vida de bandido. Não é? Quando ouve uma sirene, já se atira para um buraco, não é? Quando vê uma porta aberta, não é? Já quer entrar. Se vê uma pessoa andando com o celular na rua, o bandido a mão dele começa a já ficar nervosinha, porque já vai olhar, o seu olhar fica atento às coisas dos outros, né? Para que na menor vacilo ele possa lá entrar e roubar as pessoas, assaltar as pessoas.
Quem vive segundo a carne, ou seja, quem vive só para as coisas deste mundo, tudo que é deste mundo lhe chama a atenção. O dinheiro, o prazer, o poder, a fama, a desonestidade, a corrupção, e assim vai por diante. Porque quem rouba a Deus, quem menospreza a Deus, quem insulta a Deus, não vai deixar de fazer igual, para com os homens. Isso não resta nenhuma dúvida. E também o contrário é verdadeiro. Quem realmente ama a Deus, ama também o próximo. Quem respeita a Deus, respeita também o próximo. Quem é honesto com as coisas de Deus, também deve ser honesto com as coisas do próximo. Não pode haver esta contradição. Na oração da missa de hoje, na oração da coleta, nós rezamos assim, pedindo a Deus: concedei-nos, Senhor, a graça de sempre pensar e fazer o bem, a fim de que, não podendo subsistir sem vós, vivamos segundo a vossa vontade. Um pedido muito profundo, muito coerente e muito sério que fazemos a Deus. Sempre pensar nas coisas boas, nas coisas verdadeiras e sempre fazer o bem. E, ao mesmo tempo, perceber que não podemos subsistir, não podemos viver, não temos forças para fazer nada, senão com a ajuda de Deus. E, portanto, ao fazermos a vontade de Deus, estamos sempre pensando em coisas boas, estamos sempre fazendo coisas boas. E isto nos garante a vida eterna, e isso nos dá a grande liberdade, eu diria a grande intimidade de se aproximar de Deus e dizer: Abba, Pai. Porque rezar a oração do Pai Nosso, sem levar em conta a ousadia do que nós estamos falando, estou chamando Deus de meu Pai, estou tendo esta ousadia. Se esta ousadia não vier acompanhada de santidade, de busca de santidade, eu estou dizendo que Deus tem como filho um ladrão, um bandido, um desonesto, um corrupto. Meu pai é Deus, mas eu sou do pecado, eu sou da maldade, eu sou da mentira. Isso é um insulto a Deus, não é? Por quê? Porque Jesus vai dizer: sede santos, como o vosso Pai que está no céu também é santo. Então, é uma desonra muito grande. Imagine nesta terra a desonra, a tristeza que certos pais, que alguns pais teriam quando vissem seus filhos sendo presos por corrupção. Imagine um homem que foi honesto a vida inteira, não é? Trabalhou, ganhou seu dinheiro com honestidade, educou seus filhos, ensinou seus filhos a trabalhar, pôs seu filho na faculdade, depois o seu filho, não é? Enveredou pelo caminho da desonestidade. Que tristeza seria, não é? O pai vendo o filho, não é? Com essas cenas que a gente vê na televisão, não é? O cidadão sendo preso, algemado, não é? Entrando no camburão da polícia, indo para a delegacia e sendo preso com um título superior, saindo de um apartamento de alto luxo, etc, etc. Se o pai foi uma pessoa honesta, quanta vergonha.
me fez lembrar também o contrário. Muitos de vocês devem ter visto, não é? No dia seguinte da morte de Dom Henrique Soares, por quem também queremos oferecer a missa de hoje, não é? Muita gente se assustou, porque o pai do Dom Henrique Soares é vivo ainda já, né? Com mais de 80 anos de idade, mas homem ainda muito sóbrio, não é? E ele, quando falou, perguntaram o que ele estava sentindo da morte do seu filho, falou, estou muito tranquilo, porque meu filho procurou viver na graça de Deus, na amizade com Deus, porque meu filho morreu na amizade com Deus. Muita gente ficou assustada, não é? Porque muita gente pensou, imaginou que ele ia chorar, meu filho, queria tanto ele aqui, por que Deus me levou? Não é? Era um bispo tão bom, podia ser cardeal, podia ser papa ainda, não é? Com 57 anos de idade, tão novinho, por que não levou eu primeiro? Estou tranquilo, coloco nas mãos de Deus, meu filho está na graça de Deus, isto basta. Que bonito testemunho, né, do pai, o senhor vivo, né? A gente não costuma fazer esses elogios assim, mas provavelmente ele nem vai ouvir essa homilia, obviamente, não é? Mas é um exemplo de vida cristã, isso, que a gente poderia pôr em prática, e isso deveria ser uma coisa até comum, ninguém devia se espantar com o pai de um bispo, não é, que morre na graça de Deus, que morre servindo a Deus, que o pai falasse de maneira tranquila, estou tranquilo, meu filho viveu e morreu do jeito que Deus pediu para ele, ponto final. Isto é muito importante e é completado com esta lição do Evangelho da missa de hoje, que precisa, não é, de explicação, porque Jesus está fazendo aqui, dando um ensinamento pelo avesso, começando pelo avesso, elogiando a prudência corrompida, vamos dizer assim, desse administrador corrupto que havia se corrompido, se tornado um homem desonesto, mas que foi pego. E, meus irmãos, todo homem corrompido, não é? Aí já nesta terra será punido. Não pensem que a punição será só na vida eterna, não é? A punição começa já nesta terra. E ele percebeu, se me tirar toda essa grana, todo esse dinheiro que eu tenho aqui, que eu consegui, né, roubando o meu patrão, eu vou ter de trabalhar na roça. Mas a minha mão é muito macia para pegar numa enxada. Vou ter de pedir dinheiro para o meu sogro, para o meu vizinho, para poder continuar comprando os meus vinhos, para poder comprar os meus carros 0 quilômetros. Mas eu vou ter vergonha, não é? E o que esse homem fez, não é? Em vez de bater a mão no peito e ir lá e dizer, realmente, patrão, eu realmente fiz coisas erradas, não é? Se não há como eu consertar, devolver, vou tentar ser honesto. Mas o patrão já estava cansado, o patrão já sabia. Vejam lá, as pessoas de tanto falar para ele, está te roubando, está te roubando, está te roubando, está te roubando. Talvez o patrão, vou dar uma chance, dê a ele, vou dar mais uma oportunidade. Chegou uma hora que cansou. Tudo tem limites, até no que diz respeito às coisas de Deus. Também, nesse sentido, Deus impõe um certo limite. Presta conta e ponto final. Agora você não vai mais me administrar. Em vez dele tentar sair arrependido, não, ele quis se afundar ainda mais na corrupção. E não quis se afundar sozinho. Convidou, não é, as pessoas que compravam, que negociavam
com o patrão, né, com as coisas que aquela fazenda, aquele comércio, aquela empresa, não sabemos o que era exatamente o comércio daquela pessoa. Ele convidou, vamos ser corrupto? Ó, você está devendo 100? Vamos, né? Vamos fazer um acordo entre nós aqui, não é? Um acordo de bandidos. Convidou o outro para ser bandido. E o outro aceitou, não é? E depois, só que o patrão já foi mais esperto. Realmente, você foi muito prudente, não é? E Nosso Senhor termina, mas vamos ver se isso daí vai ser o suficiente para abrir as portas do céu para a eternidade. Então, quando uma pessoa cai, é um estágio que nós falamos da vida espiritual, existem algumas fases, né? Na decadência, nós temos degraus para chegar à santidade e degraus da iniquidade, né? Até chegar o estágio da iniquidade começa com as pessoas cometendo pecados veniais, e quando a pessoa insiste em manter sempre os mesmos pecados veniais, chega uma hora que ela cai nos mortais. E se ela depois continua a insistir nos pecados mortais, ela acaba se tornando viciada, cai em algum vício, não é? Vamos pegar a bebida, não é? A pessoa começa bebendo, não é? Sempre bebe no limite, nunca abre mão e sempre passa uma gotinha. Começa na bebida, a bebida alcoólica, né? Você pode beber com virtude, né? Você pode usar o vinho, né? Para brindar um aniversário, um casamento, uma data festiva, muitas coisas. Pode usar o vinho como alimento, até um certo uso medicinal, mas quando você usa o vinho, não é? Única e exclusivamente para o prazer da carne, só para degustar, sentir o sabor, sem nenhuma outra motivação, apenas pelo prazer de beber vinho. Então você começa a buscar prazer da carne. Até aí não é um pecado ainda, um defeito, mas muito próximo de um pecado venial. Porque eu vou beber sem uma motivação, bebo por beber. Não, eu devo beber para comemorar alguma coisa, vou beber para o alimento, vou beber para agradecer até a Deus uma coisa. Mas beber só por prazer não é uma coisa prudente. E aí a pessoa começa a beber um pouquinho mais. Quando viu, bebeu a garrafa inteira, puxa vida, não é? Já começa a entrar na gula, começa a cair nos pecados veniais. Daí outro dia bebe um copo a mais e finalmente fica embriagado. Então foi o primeiro pecado mortal de embriaguez. Passam os dias, não é? Claro que veio a consequência dos pecados, pecado mortal, a ressaca, a vergonha, não é? A pessoa vai precisar de humildade para pedir perdão, desculpa para as pessoas a quem ele envergonhou, etc, etc. Tá, levanta, aí passa uma semana, enche a cara de novo. De novo cai no pecado mortal. E depois, na outra semana, cai de novo. Na outra, cai de novo. Uma vez, né? Até que essa sequência se transforma num vício. Aí a pessoa está constantemente em pecado mortal. Até que a pessoa cai, então, numa situação ainda pior. Que são aqueles pecados mortais que eles se prolongam, por exemplo, por todos os dias da vida toda. A pessoa que vive no adultério, com uma amante, não é? Então, ele está vivendo o tempo todo, 24 horas por dia, ele está em pecado mortal. Porque não tem como corrigir isto, não é? Que ele faz até coisas boas durante o dia e tal, mas continua vivendo nisto. Né? O drogado, o embriagado,
não é? As pessoas que vivem do vício da pornografia, ou do vício, não é, do adultério, enfim, da corrupção. O cara roubou uma coisa. Ele nem consegue, esses corruptos, por exemplo, né? Eu me lembro dessa história toda de corrupção, até que por fim um cara estava com câncer, e quando ele foi preso, ele falou, ainda bem que me prenderam, porque eu não conseguia mais sair desta situação. Ele foi até muito humilde, né? Ele se corrompeu, começou com um brinde, recebia um brinde, depois passou a receber 2, depois passou a pedir um brinde, depois pediu para que esse brinde fosse em dinheiro, depois pediu para depositar na sua conta, mas depois ele viu que era muito dinheiro, então ele abriu uma conta lá na Suíça, ou num país onde se pode abrir conta de banco no anonimato. E aí chegou uma hora, ele estava milionário lá no exterior, e aqui ele tinha de viver com salário público. E não conseguia sair deste pecado, né? Mesmo que quisesse, não conseguia. Talvez a maior graça, 2 graças que ele teve foi o câncer e a polícia chegar lá e prendê-lo. Pelo menos foi o desabafo dele. Agora estou livre. Mas hão de concordar que não é essa maneira melhor, não é? Antes era preferível que a gente acorde a tempo e use da prudência para corrigir. Use e ouça um conselho que eu vi Dom César dando estes dias. Confessar é importante e necessário, mas acima da confissão está o fim, ou seja, viver na graça de Deus. Viver permanentemente na graça de Deus. Nem todo mundo, durante essa pandemia, nem todos os católicos, e já até antes, né? Essa que é a verdade. Nem todo mundo teve oportunidade de se confessar. E a hora que essa pandemia terminar, não é? Quantos vão ter atravessado esse tempo todo na graça de Deus? É isso que vale a pena a gente perceber. Não interessa quando a pandemia vai acabar, não interessa quantas pessoas vai contagiar. Ah, ela contagiou esse daqui que era um bandido e contagiou aquele ali que tinha uma vida santa. Não é? O importante era saber quem está na graça de Deus. O importante é a gente ter essa consciência que a única coisa que vale a pena realmente lutar nesta vida é por viver na graça de Deus e não perder nenhuma oportunidade que a gente tem para, uma vez na graça de Deus, estender isto por toda a vida. Não é à toa que o grande e ao mesmo tempo pequeno São Domingos Sávio, não é? Tinha este pedido no coração e sempre falava: antes morrer que pecar. Ele alimentava a alma com esse desejo. Por quê? Porque na cabeça dele, e essa é a doutrina da igreja, esse é o pensamento dos santos, não é? Viver na graça de Deus é tudo. E morrer na graça de Deus é o céu. Mas pecar é perder a graça de Deus. E pecar e morrer sem a graça de Deus é a condenação eterna. Então é preferível antes morrer que pecar. E terminamos com a oração da pós-comunhão, pedindo a nosso Senhor, e este é o desejo que eu peço a todos os que puderem, mesmo na comunhão espiritual, pedir a nosso Senhor, que este mistério celestial, ou seja, a presença real de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, ó Senhor, nos revigore o corpo e a alma, e produza em nós os salutares efeitos que esperamos da sua celebração. Celebração da missa, não é? O efeito da Sagrada Comunhão em nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.